de sensibilização organizada pela Comissão Europeia, pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança e por mais de 300 parceiros nos Estados-membros. Em nome da organização, agradeço a vossa presença e, em particular, ao Dr. Vitorino Gouveia pela disponibilidade e a quem passarei de seguida a palavra e que estará connosco nesta primeira conversa sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, também conhecido como o RGPD. Este ciclo é constituído por 4 conversas online, onde se dará destaque a 4 áreas: Regulamento Geral de Proteção de Dados, Transformação Digital, Internet of Things e Inteligência Artificial. Será enviado por e-mail um questionário de avaliação que muito agradecemos que seja preenchido, de forma a podermos melhorar as nossas atividades, e iremos emitir um certificado de participação a quem o assinalou no formulário de inscrição. Convido todos os participantes a colocar questões no chat, que serão debatidas no final da intervenção. Por último, informamos que a sessão irá ser gravada e disponibilizada nos meios de comunicação do Europa Direct Madeira, pelo caso não concorde que a sua imagem seja difundida, deverá desligar a câmara. Sem mais demoras, vamos iniciar a nossa conversa com o Dr. Vitorino Gouveia. O Dr. Vitorino é engenheiro informático, especialista em segurança da informação e proteção de dados, consultor em transição digital, auditor informático, encarregado de proteção de dados externo, coordenador pedagógico, formador e professor convidado no ensino superior. Com mais de 20 anos de experiência, tem participado nos últimos anos em projetos nacionais e internacionais de transição digital, cibersegurança e proteção de dados pessoais nas mais variadas áreas de atividade do setor privado e da administração pública. Dr. Vitorino. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Eurodirect Madeira. Muito me apraz estar hoje convosco a falar um pouco sobre a temática da proteção dos dados pessoais e da privacidade. De facto, este é um tema importante no nosso dia-a-dia, porque toca connosco, toca com a nossa privacidade, toca com a segurança dos nossos dados. Durante a sessão de hoje, quero vos trazer algum conhecimento sobre aquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Teremos também a oportunidade de vocês colocarem questões no chat, de forma a que, à medida que vocês forem colocando questões, se eu conseguir logo dar respostas ou enquadrar nos temas que estou a falar, no momento abordaremos. No final teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde vocês estejam à vontade para porem questões do vosso dia-a-dia ou dúvidas que tenham, que se eu souber responder é de encontrar a resposta. Se nós fizermos desta sessão algo mais interativo, provavelmente será benéfico para todos. Eu gostava também de saber um pouco qual é que é a vossa área de atividade. Eu sei que há muitas pessoas aqui da área de educação, mas também se são estudantes, se são docentes, se são técnicos, qual é que é a vossa área, porque eu posso, durante a apresentação, dar alguns casos práticos, uma vez que tenho experiência de trabalhar e implementar o Regulamento Geral de Proteção de Dados em vários setores de atividade, incluindo a educação, incluindo a saúde, incluindo a energia, autarquias, administração pública, escolas. Portanto, há muitas áreas diferentes e, de facto, o RGPD é o mesmo lei para todos, tem as especificidades que se aplicam a cada um dos setores. Portanto, estejam à vontade, efetivamente, para, através do chat, podermos ir conversando. Que é importante ouvir que temos aqui já algumas pessoas a manifestarem que são docentes, portanto, professores. Depois poderemos, muito bem, estudantes também, muito bem, engenharia informática. Portanto, isso é importante, efetivamente, termos aqui as várias valências da ação. Muito bem. Eu vou começar a apresentação, essencialmente, por falar um pouco sobre o que é o RGPD. Ao fim e ao cabo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Este é um regulamento europeu. Nós estamos aqui no contexto Europetar Act, onde efetivamente temos que enfatizar a questão europeia. E de facto, uma das coisas boas que a União Europeia trouxe foi a livre circulação de pessoas. E hoje nós conseguimos entrar em qualquer país. As barreiras geográficas deixaram, exceto nesta altura Covid, não é? Mas as barreiras geográficas deixaram de ser um problema na União Europeia. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados tem o mesmo propósito em relação aos dados, pessoais. Portanto, o que se pretende e o que está na gênese do Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma livre circulação dos dados pessoais com regras. Okay? Esta é que é a questão importante, com regras. E isso o que é que implica? Implica que nós, cidadãos, que antes tínhamos um grande problema, pelo menos eu sentia muito isso, quando íamos comprar qualquer coisa online, ou íamos usufruir de um serviço através de um site, não fazíamos ideia onde é que estavam as sedes das empresas que nos estavam a prestar aquele serviço. Poderiam estar no Luxemburgo, poderiam estar em Espanha, poderiam estar na Irlanda, poderiam estar em qualquer país da União Europeia e nós, se tivéssemos um problema que afetasse a nossa privacidade, teríamos que, antes do RGPD, nos dirigir à autoridade de controle desse país, à Comissão Nacional de Proteção de Dados desse país, para poder fazer exercer os nossos direitos ou solicitar informação. Isto era extremamente complicado. Além disso, as regras não eram iguais em todos os países. Ou seja, existia, ou existe, há mais de 20 anos, 25 anos, no caso da União Europeia, que existem leis de proteção de dados, mas não eram uniformes em todos os países. E, portanto, o exercício dos direitos para nós, cidadãos europeus, é uma tremenda dor de cabeça. Isto na perspectiva dos cidadãos. Por outro lado, na perspectiva das empresas que quisessem disponibilizar produtos e serviços através de qualquer país da União Europeia, teriam que cumprir as regras de cada um desses países no que refere à proteção de dados. Ou seja, se eu quisesse ter um canal online em Portugal, teria que cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados em Portugal, ou em Espanha, em França e por aí adiante. Portanto, isso trazia uma complexidade jurídica enorme para as empresas se preparar a prestar um serviço ou vender um produto num país da União Europeia, porque efetivamente cada país teria a sua lei e teria os seus procedimentos de exercício de direitos e de regras a cumprir. Portanto, basicamente, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o que se definiu foi uma lei única que se aplicou em simultâneo nos vários países a partir de 25 de maio de 2018. Portanto, não é nada novo, estamos com 2 anos e tal de aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados em Portugal e, efetivamente, estes são os grandes benefícios. O próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados define espaço para cada Estado-membro poder abordar algumas questões e deliberar especificamente. Portanto, existe em Portugal a Lei de Execução do RGPD, a Lei 58 de 2019, que o que prevê questões específicas que têm a ver com as questões laborais portuguesas, têm a ver com biovigilância, com os contratos nas plataformas de contratação pública, que têm a ver com o acesso aos documentos administrativos, no caso da administração pública, tem muito a ver, por exemplo, com os tratamentos de dados de crianças, que o RGPD diz que não poderemos pedir consentimento a crianças com menos de 16 anos e a lei de execução em Portugal diz 13. Depois também, focando aqui num aspecto importante que tem a ver com os dados pessoais. E então, o que é que são dados pessoais? E começando aqui pela base, nós estamos a falar sobre uma lei de proteção de dados, mas afinal o que é que são dados pessoais? Simples. São dados que
podem identificar pessoas. Okay? E aí poderá ser o nome, pode ser qualquer número de identificação, o número de estudante, o número de docente, o número mecanográfico, o número de carta de condução. Portanto, qualquer número de identificação que associe univocamente a uma pessoa é um dado pessoal. Poderá ser um endereço eletrónico. Portanto, nós neste momento estamos todos ligados aqui através do Google Meet. Todos nós temos um endereço IP. Portanto, através da rede que estamos a comunicar, é-nos atribuído o endereço IP. Esse dado é um dado de identificação. Se tivéssemos um cartão, tal como alguns dos estudantes aqui na sala têm, os docentes, para entrada na escola ou para fazer carregamentos e utilização dos bares ou cantinas, são os cartões RFID, cartões de estudante. Esse cartão tem também uma identificação. Portanto, isso aí é considerado dados pessoais. Uma identificação, por exemplo, os ICC-IDs, que são os nossos telemóveis que têm os chips, os cartões do telemóvel, todos eles têm uma identificação única. E, portanto, eu consigo, embora esse chip não está comigo, mas identifica-me porque, efetivamente, eu sou o portador daquele cartão. Ou seja, aquele telemóvel pertence-me e, portanto, aquele cartão está associado à minha pessoa. Eu sabendo, através da localização e através da identificação daquele identificador, consigo rastrear eventualmente a localização de uma pessoa. Só apenas alguns exemplos de endereços eletrónicos. Depois temos outras características, nomeadamente características físicas, ou de identificação social, ou económicas, ou genéticas. Portanto, se eu dissesse ou falasse no CR7, toda a gente ia associar o Cristiano Ronaldo. E eu não precisei dizer o nome dele, nem precisei dizer o BI, nem precisei dizer mais nenhuma informação, simplesmente é o nome artístico, o alcunha, que efetivamente pode levar à identificação de uma pessoa. E muitas vezes isto acontece, ou seja, as pessoas, e acontece muito nas sessões de consciencialização, que eu estou com pessoas como vocês, que estamos a trocar opiniões e dizem, mas eu não disse o nome. Pois, mas disse que tinha uma tatuagem, ou que tinha um piercing, ou que tinha 1,80 m e costumava usar esta roupa, ou tinha uma moto com esta matrícula, ou outras características que permitam identificar, mesmo que não diretamente, de forma indireta, aquela pessoa. Esse é um aspecto importante. As outras características que são considerados dados pessoais e que podem, inclusive, identificar as pessoas, portanto, são alvo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Até agora, Pacífico? Sim. Manifestem-se, se houver alguma questão. Pronto. Ou ponham no chat, portanto, o tempo é mais vosso. Muito bem. Vamos agora falarmos de dados pessoais. Vamos um pouco detalhar algumas categorias que eu estou aqui a designar como categorias especiais dentro dos dados pessoais. E aí temos dados sensíveis, dados de condenações penais e infrações e dados de crianças. Dados de orientação sexual, dados sindicais, políticos. Portanto, são um conjunto de dados que revelam mais intimidade, ou poderão ser mais sensíveis referentes às pessoas. E todos vocês têm esses dados entregues nas vossas entidades patronais, nas vossas escolas, nas vossas universidades, porque, efetivamente, no caso dos trabalhadores, entregam a justificação das faltas, em que poderão ter uma baixa, poderão ter informação médica, portanto, e esses dados são dados sensíveis. Poderão ter algum problema de saúde que tenham que justificar. Poderão desmontar para sindicatos e essa informação é tratada pela entidade patronal. Se utilizarem assiduidade com leitura biométrica facial ou
ou através da impressão digital, também a tratar de artes vivas, e são alguns exemplos. Por outro lado, temos um outro conjunto de dados pessoais, que são dados de condenações penais e infrações. Ou seja, estamos a falar de condenações do registro criminal, estamos a falar de multas e infrações que efetivamente as pessoas tenham no seu cadastro, no seu currículo, e que devem efetivamente ser protegidos por quem tem que aceder a essa informação. Um exemplo claro é, por exemplo, nas creches. Ou seja, qualquer pessoa que seja contratada para tratar crianças, por lei, é obrigatório a exigência do registro criminal. Ou mesmo para pessoas que desempenham as atividades de segurança física. É obrigatória a apresentação do registro criminal. E o que se pretende é, efetivamente, o facto de ser obrigatório, portanto a pessoa tem que apresentar, não é? Mas está à espera que aquela informação seja apenas utilizada para os propósitos ao qual ela entregou. E isto é um aspecto muito importante, ou seja, eu diria uma das questões mais importantes e dos princípios que o RGPD pretende é o objetivo não é deixar que as pessoas tratem os dados pessoais ou que as empresas tratem os dados pessoais para os propósitos que eles foram entregues. O que se pretende é que esses dados pessoais não sejam usados para outros propósitos. Ou que os nossos dados sejam usados sem sabermos. Ainda muito recentemente, agora fazendo aqui um pequeno parênteses, ainda muito recentemente o WhatsApp, na Irlanda, está a ser alvo de um processo, devido por questões da proteção de dados, a falar de uma sanção de 220, salvo erro, milhões de euros. Porquê? Porque basicamente tratava e trata dados nossos, de todos os cidadãos, sem dar informação e sem pedir o consentimento. Basicamente, não sei se todos vocês têm WhatsApp ou não, mas o facto do WhatsApp ir à nossa lista de contactos e aceder aos contactos das pessoas que têm WhatsApp e das pessoas que não têm WhatsApp, e a questão é mais com aqueles que não são utilizadores, as pessoas que não têm WhatsApp, eles estão a tratar esses dados, sem que as pessoas que saibam que o WhatsApp está a tratar os dados que estão no telemóvel dos seus utilizadores e não deram informação suficiente. Eu não vou entrar em artigos específicos, que seria o artigo 13º e 14º, mas que o essencial é efetivamente os dados serem tratados apenas para o propósito que foram solicitados. E se as entidades têm isso, estão a tratar bem os dados. Essa é uma primeira mensagem que eu gostava de vos deixar. Depois temos também outra categoria de dados importantes. Estamos a falar dos dados de crianças. Como vos disse no início, portanto, em Portugal, crianças com mais de 13 anos podem facultar dados pessoais e podem dar consentimento. Não parece boa prática, mas efetivamente a lei que permite. Depois temos, lá está, o RGPD não se sobrepõe à legislação e à regulamentação e outros regimes jurídicos que estejam em vigor, que exigem, em muitos dos casos, maioridade. Não é. Aqui, basicamente, os dados das crianças têm essa especificidade da lei portuguesa. O que o RGPD diz também é que têm que ser tratados com muito cuidado. Voltamos estes dados, e agora vamos pôr no lugar dos cidadãos. Eu, enquanto cidadão, se tiver a entregar dados sensíveis, ou dados de condenação penais, ou dados dos meus filhos a uma entidade, eu estou à espera que, efetivamente, eles tenham, antes de terem pedido os dados, tenham feito uma avaliação de impacto para a proteção dos dados. Traduzindo por miúdos, o que é que quer dizer esta questão da avaliação de impacto? Significa que essa empresa, ou essa organização, antes de pedir os dados, antes de tratar esses dados, fez uma avaliação de risco, de forma a definir o seguinte: qual é o fundamento que tem que pedir esses dados? Tem uma obrigação legal? Tem que cumprir um contrato? Tem um interesse legítimo? Esta é mais difícil de justificar os conceitos. Para pedir esses dados? Se não tiver, provavelmente pedir o consentimento.
E, portanto, esta avaliação de impacto deve ser feita antes do tratamento dos dados, porque, efetivamente, caso não seja feita, a entidade poderá, só por aí, ter uma sanção considerada grave. Existe, por exemplo, a instalação de uma câmara de videovigilância exige que seja feita uma avaliação de impacto. Existem regras específicas para esse efeito. É um aspecto importante que deve ser feito. Posso-vos dar um exemplo. Para quem gosta de futebol, os sportinguistas estarão, como eu, satisfeitos depois da vitória desta tarde. Mas, no Guimarães, no Vitória de Guimarães, foi feita uma avaliação de impacto. Para quê? Para que fosse instalado um sistema de identificação facial, portanto, reconhecimento facial, de forma a que cidadãos que estivessem inibidos dentro do estádio conseguissem, as forças de segurança conseguissem logo identificá-los nas proximidades do estádio ou mesmo no acesso ao estádio. O propósito era esse. No entanto, foi feita a avaliação de impacto e, como subsistia um risco para o tratamento dos dados pessoais, foi associada a opinião à Comissão Nacional de Proteção de Dados que deve ser negativo. Ou seja, não existia à data, e acho que ainda não existe hoje, legislação que permitia a utilização desses dados para esse propósito. E, portanto, caso essa entidade estivesse a tratar esses dados, efetivamente poderia estar a incumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E com isso ter uma sanção ou ser inibida do tratamento. Isto é apenas um exemplo que vos estou a dar. Este tipo de dados sensíveis, efetivamente, tem que ter um maior controle nas medidas de segurança. Ou seja, se nos dados pessoais temos que ter cuidado, os dados sensíveis de crianças ou condenações penais têm que estar 2 vezes fechados à chave e, portanto, com medidas de controle mais restrita. Deixa eu ver, temos já aqui 2 perguntas. No controle de acesso aparecer a foto e o nome do Jordão. Pois, são questões relevantes. A questão do controle de acesso e da acessibilidade, assim, de uma forma muito breve, se estivermos a falar de funcionários, é possível de ser feito o tratamento. O caso de aparecer o nome e a foto depende muito da forma como eles estão a aparecer. E se são visíveis a outras pessoas ou não, ou se são só visíveis ao próprio. Mas esta é uma questão que a gente pode, depois, no final da sessão, ter um bocadinho de falar sobre isso. Portanto, podemos voltar. O Helder tem aqui uma questão, portanto, um requerimento que solicite dados pessoais com nome, data de nascimento, estado civil, é necessário sempre solicitar o seu consentimento por escrito. No caso da cópia de documentação, mesmo que seja contra-arquivo, um determinado processo é necessário sempre solicitar o seu consentimento por escrito. Esta é uma questão importante também que o Helder coloca, que tem a ver com os procedimentos administrativos, que nós também podemos abordar no final. Muitas das vezes existe uma base contratual, ou seja, eu, quando me estou a dirigir a um determinado organismo público, tenho muitas vezes ou uma base contratual ou tenho uma obrigação, uma base jurídica, uma portaria ou algo que, inclusive, define os campos e a informação que pode ser tratada e que para que propósitos. Podemos também abordar estas questões em mais detalhe no final da sessão. Muito bem. Okay. Uma questão importante. Na União Europeia, e que façam tratamentos de dados pessoais, sejam eles cidadãos europeus ou não. Ou seja, se eu for o responsável de um hotel, que recebo cidadãos de todo o mundo, sou o simples facto na União Europeia e estar a tratar os dados daqueles cidadãos e tenho que cumprir com estes aspectos, mesmo que eles não sejam europeus. Isso é um aspecto importante. O outro aspecto também se aplica a organizações que, mesmo estando fora da União Europeia, tratam dados de cidadãos europeus. Isto pode-se pôr, por exemplo, nós podemos ter uma conta Google, ou Google Drive, ou WhatsApp, ou outras, e eu pergunto-vos a vocês sabem onde estão os vossos dados? Ou seja, sabem em que servidor, em que país é que é o WhatsApp, ou que é Google, ou que é o OneDrive? Ou
a Drivebox tem os vossos dados? Muitas vezes nós não sabemos. E nem sempre é fácil de conseguirmos perceber, temos que ir às políticas de privacidade, temos que ir aos termos e condições, perceber se estão na União Europeia ou fora da União Europeia. E, efetivamente, mesmo que estejam fora da União Europeia, eles estão a tratar de cidadãos europeus e têm que cumprir com o RGPD. Caso contrário, essa empresa está em cumprimento com o RGPD, porque tem com certeza, para poder ter o serviço da União Europeia, terá que ter uma apresentação da União Europeia. E esse é um aspecto importante, em especial para organizações. Muito cuidado com os sítios onde guardamos os nossos dados. Nem todos os países, este aqui são um parênteses, nem todos os países são países adaptados. Eu, por exemplo, sou encarregado de proteção de dados de 2 organizações japonesas, em que eu sou responsável em Portugal. Até o ano passado, 2019, até 2019, o Japão não era considerado um país adaptado. Ou seja, a transferência de dados pessoais para o Japão teria obrigatoriamente que ter um conjunto de medidas de garantia adicionais. Neste momento já é, e já se consegue fazer essa transferência sem tanto impacto. Mas outros países, como por exemplo o Brasil, ou mesmo países aqui bem mais próximos de nós, que não são considerados países adaptados para o tratamento de dados. Grande parte dos países da América Latina não são considerados países adaptados, em África, Ásia, e é preciso muito cuidado com os sítios onde esses dados estão a ser guardados. Esta questão do âmbito territorial também é importante, porquê? Porque empresas que estão fora da União Europeia podem estar a prestar serviços para a União Europeia sem qualquer problema, desde que cumpram com o RGPD. E, portanto, por exemplo, o Brasil implementou a Lei Geral de Proteção de Dados, eu também conheço e faço apoio e consultoria também no Brasil, em que a base é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E agora estão a caminhar para a via da adaptação. Ainda não são considerados um país adaptado, mas estão a caminhar nesse sentido. Esse é um aspecto que é importante, mesmo com os nossos, os PALOPs, que toda essa transferência de dados seja considerada o mais possível adaptada para nós podermos mais livremente tratar os dados. Já agora, a quem não se aplica, portanto falámos a quem se aplica, vamos falar agora a quem se aplica. Basicamente não se aplica à nossa vida privada, ou seja, quando as pessoas, o Vitorino, pega no seu telemóvel e tira uma fotografia à família ou num espaço familiar doméstico e publica no Facebook ou onde quer que seja, está a fazer porque a pessoa conta em risco. Portanto, não está a tratar dados pessoais. Se falar de pessoas singulares no âmbito do exercício de dados exclusivamente pessoais ou domésticas, não se aplica o RGPD. Não significa que não se deva ter cuidado com os dados pessoais. Ou seja, se eu estiver na rua a fotografar pessoas ou a fazer vídeos deliberadamente a outras pessoas, eu tenho outras leis que efetivamente tenho que respeitar. O direito à imagem, por exemplo. Há um conjunto de legislação que já existe, a videovigilância, etc., que já existe e que não tem a ver com a RGPD, portanto, mas aqui devo falar no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados e, efetivamente, na nossa vida pessoal, não se aplica. Não se aplica a animais, são pessoas, portanto, não há aqui, mesmo que seja o animal de estimação da vizinha ou do vizinho, são animais, portanto, não se aplica a pessoas. Muito bem, tem aqui mais uma questão do Bernardo Gouveia. As pautas, muito bem. Que seja publicado um conjunto de informação. E muitas vezes são dados financeiros, são dados de apoios sociais, etc. Portanto, no caso das pautas, também se põe aqui as questões de transparência, não é? Da ética. E muitas vezes o propósito de fixar uma pauta é exatamente esse. É a questão da transparência e de essa informação estar disponível. E é obrigatório, ou seja, é obrigatório a fixação dessa informação na escola. O que, enquanto encarregado de proteção de dados, em minha opinião, e eu já emiti parecer nesse sentido, o que não invalida é que eu não tenho que publicar essas pautas na internet. Ou não tenho que publicar online essa informação de forma a estar acessível a mais pessoas. Ou seja, estamos a falar aqui do risco.
Portanto, se eu tiver uma pauta publicada numa escola, afixada numa parede, eu tenho um conjunto restrito de pessoas que têm acesso a essa informação. E, portanto, eu posso, em vez de ter o nome, ter o número do aluno e a respectiva avaliação, e aí estou a minimizar os dados, ou seja, as pessoas da turma sabem que são aqueles alunos, mas se eu tirar uma fotografia, ou se alguém tirar uma fotografia nas redes sociais, as pessoas que veem aqueles números com nota não vão fazer ideia de quem é que são os alunos por trás. O mesmo se aplica a pautas divulgadas através da internet e, pior ainda, da internet. Nós não aconselhamos, enquanto encarregado de proteção de dados, não aconselho a publicação de pautas através da internet, ou seja, acessíveis a toda a gente. Portanto, aí, muito cuidado. Queria que as escolas que tenham sistemas de informação com acesso devem ter mecanismos de conseguir aceder à sua nota online, sendo que offline sim, poderão consultar a pauta com medidas de segurança. Não sei, Bernardo Gouveia, se esclarecer, mas depois no fim podemos também falar um bocadinho mais sobre esta temática. Muito bem. Estávamos aqui a falar de tratar os dados pessoais, o Regulamento Geral de Proteção de Dados aplica-se ao tratamento de dados pessoais, mas o que é isto de tratar dados pessoais? Estão aqui alguns verbos. Recolher, registar, conservar, alterar, consultar, utilizar, divulgar, difundir, limitar, agregar, destruir dados pessoais. Qualquer uma destas ações implica tratar dados pessoais. Reparem, basta o consultar ou a conservação, é o mais natural, e estudar dados pessoais. Significa que, se eu tiver na minha empresa ou no meu organismo um arquivo com 20 anos de documentos cheios de pó, que há 15 anos que ninguém lá vai nem toca nesses documentos, a organização está a tratar esses dados, que os tem, ou seja, porque os está a conservar, desde que eles sejam identificáveis. Portanto, essa questão é muito importante. Por isso é que muitas vezes se define a questão de prazos de conservação, ou seja, quanto tempo é que ter os dados pessoais a partir dos quais devem ser eliminados, efetivamente, porque se eu não quero ter o risco de estar a tratar dados pessoais em dia, e se não preciso deles, devo efetivamente de o eliminar. E estamos a falar de dados em papel, porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados não é só dados eletrónicos, estamos a falar de dados em papel também. Portanto, documentos que nós tínhamos, informação verbal que seja transmitida, também é tratar dados. Dados armazenados em servidores, ou nos nossos computadores, e dados em dispositivos eletrónicos, smartphones ou outros dispositivos de IoT, Internet das Coisas. Todos eles recolhem dados pessoais. Pessoas que, como eu, têm um smartwatch, estes relógios são relógios inteligentes, recolhem muita informação sobre nós. Portanto, recolhem o circuito que nós fazemos durante o dia, o número de passos, os batimentos cardíacos, etc. Portanto, podem ter outra informação sobre a nossa vida pessoal. Ok. Neste slide temos a questão dos princípios, ou seja, uma organização que cumpra com estes 7 princípios do tratamento de dados pessoais, muito provavelmente está em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, fazer um tratamento lícito, leal e transparente, limitado à finalidade, ou seja, para um determinado propósito e explicar exatamente qual é esse propósito, garantir a minimização dos dados, ou seja, só usar os dados que efetivamente são necessários e não mais do que isso. Reparem, aqueles formulários que nós estávamos habituados a preencher, quer da administração pública, quer nos ginásios e noutros sítios, que nos pediam 50 dados
e na prática só precisavam 2 ou 3, não estavam a fazer minimização dos dados. Portanto, estavam a obter dados a mais. E nós não somos obrigados a dar dados a mais. Temos esse direito de questionar. Porquê é que me estão a pedir estes dados? Qual é o propósito? Tem que fazer estatísticas, é obrigatório por lei. Qual é o propósito? Isso é muito importante. Depois, exatos e atualizados. Isto é também outro aspecto importante. Reparem, cidadãos, podemos chegar à nossa empresa, à nossa organização, ou a um serviço público, a um outro ponto de atendimento, e dizer: eu quero alterar os meus dados pessoais. Eu quero alterar, por exemplo, a minha morada, ou o meu telemóvel, ou o meu e-mail. E aquela entidade tem 30 dias no máximo para satisfazer esse pedido. Se passado esse prazo, a correspondência, quer seja de e-mail, ou carta, ou as mensagens de SMS, não estiverem a ser efetuadas para os nossos contactos que nós facultamos, a empresa está em conflito de forma grave. E isso aplica-se à nossa empresa que tem os dados de 50 funcionários, aplica-se a qualquer organização a quem nós passamos esses dados. Não interessa a desculpa de mas são sistemas informáticos diferentes. Ou nós temos vários sistemas e há um problema de integração. Isso é um problema da empresa, é um problema da organização. A organização tem a obrigação de garantir que os dados são exatos e atualizados. E, portanto, se não conseguir cumprir com os pedidos de atualização desses dados, estará a incumprir. E, portanto, com isso pode ter uma penalização e os cidadãos podem, inclusive, depois em tribunal fazer ver os seus direitos e solicitar uma indenização para danos causados. Um outro aspecto importante é a limitação no armazenamento, portanto, quanto tempo é que vai ser efetivamente limitado. Integridade e confidencialidade tem a ver com segurança da informação. E, por último, mas não menos importante, o dever de prova. Ou seja, não basta dizer que está em conformidade, é preciso efetivamente estar e demonstrar, ou seja, ter os registros que comprovem que efetivamente estamos a cumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Muito bem, estou a ver aqui o nosso tempo e eu começo a falar e depois alongo-me um bocadinho. Daqui a nada a Patrícia vai dizer que estamos a ficar sem tempo, mas eu vou tentar ser breve, apenas focar aspectos importantes. Depois, conjunto de direitos. Eu vou focar apenas 3, que é a lei existente e a todos os outros. O direito ao esquecimento, ou seja, nós podemos chegar a uma organização e dizer: eu quero que vocês apaguem os meus dados. A organização pode dizer: não posso, porque você tem um contrato, tem uma dívida. Era bom nós chegarmos ao banco e dizer: olha, esqueçam lá o meu crédito de habitação, porque eu tenho esse direito segundo o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Não pode. Portanto, existe uma relação contratual, a obrigação legal, e com isso não consegue fazer. Mas, se não existir, se eu simplesmente tiver fornecido os meus dados e não tenha qualquer outra razão para que a entidade esteja a utilizá-los, eu posso pedir o direito ao esquecimento. E esses dados têm de ser apagados. Direito à portabilidade: eu posso pedir os dados, por exemplo, de clínica para levar para outra clínica, dados pessoais, estamos a falar de portabilidade de dados, e o direito à oposição tomada com base em tratamento automatizado. Por exemplo, aquilo que os bancos fazem, as seguradoras, ou seja, usam os nossos consumos e o nosso perfil de crédito para poder nos apresentar propostas de crédito. E, basicamente, em termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, só fazendo aqui um pequeno resumo, o que é que os grandes desafios do RGPD têm a ver com a uniformização de regras e formas de exercício de direitos e proteção de dados na União Europeia. Falámos sobre isso. Ou seja, desde que os sistemas informáticos são pensados, os processos são pensados, a privacidade tem que estar lá. Um aspecto específico é: se existir uma violação de segurança, a empresa ou a entidade em 72 horas tem que comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados, se o risco for meio elevado. Depois, muito importante, a segurança dos tratamentos, que tem a ver com a cibersegurança e o encarregado de proteção de dados. Esta figura que o RGPD traz como obrigatória em todos os organismos da administração pública têm que ter um encarregado de proteção de dados. E todas as outras entidades que tratem dados de forma massiva, ou seja, com grandes quantidades de dados ou dados daquelas categorias que nós vimos, categorias especiais.
Muito rapidamente, existe um conjunto de legislação anexa e associada ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente a Lei da Cibersegurança, conjunto de legislação que está nesse âmbito da cibersegurança e das medidas técnicas, eu não me vou alongar. Aqui, e aquilo que eu vos dizia no início, não é possível pensarmos em Regulamento Geral de Proteção de Dados sem pensarmos na segurança. Ou seja, um dos artigos do RGPD é o artigo 32º, que é a segurança dos tratamentos. E aqui faço minhas as palavras da Jenny Hometty, que é a presidente da IBM, que diz que o cibercrime é a maior ameaça em qualquer empresa do mundo. E efetivamente é. Aquilo que hoje pode mandar abaixo uma empresa ou uma organização é o cibercrime. E tem sido, e não é. Nos dias em que nós vivemos, efetivamente, os ciberataques têm um impacto brutal na disponibilidade dos serviços e impacto financeiro. Também vejo os casos do Facebook aqui há umas semanas atrás. A segurança dos tratamentos que estava a falar é um conjunto de ameaças que são muito relevantes. O Covid-19 é um bom argumento para os ataques cibernéticos e, de facto, aumentaram imenso. Um aspecto importante que eu queria vos deixar, que é as boas práticas 27.001, ou seja, isto aqui mais para as pessoas que estão nas empresas e nas organizações. Uma empresa que, pelo menos, não significa que tenha que ter a certificação 27.001, são coisas diferentes. As boas práticas do 27.001 são um bom passo para garantir a segurança da informação e a conformidade com o RGPD. E, de facto, fazendo aqui a ponte para o RGPD, grande parte das questões de segurança da informação ficam resolvidas com o 27.001 e agora, mais recentemente, com o 27.701, que é específica para os dados identificáveis. Só duas ou três notas finais para terminar a minha intervenção antes que a Patrícia diga que tenho que terminar. Para os cidadãos, eu recomendo os cursos que a NAU tem. São cursos muito simples para as pessoas se manterem informadas. Existem vários cursos. Cidadão ciberseguro, RGPD para cidadãos atentos, cidadão ciber informado. Consultem esta plataforma. Existem muitos outros cursos, muitos deles gratuitos, com informação em diversas áreas, não só na área da cibersegurança, mas noutras áreas também. De facto, é necessário esta plataforma. Para profissionais e organizações, aqui o foco muito importante na formação das pessoas. Ou seja, segurança é igual ao elo mais fraco. E todos dentro da organização têm que saber o que é proteger os dados, boas práticas, procedimentos para aqueles que sejam responsáveis pelo tratamento dos dados, o encarregado de proteção de dados. Recomendo fortemente a formação em Data Protection Officer. Eu tenho essa certificação, bem como a certificação em Lead Implementer da 27.001, que também está. Para pessoas que estão nesta área de implementer, que fazem auditorias, que são deploys, recomendo fortemente. Aqui na região temos o X-Group, que tem formações nestas áreas, ao qual eu pertenço, e de facto faz a diferença. E pronto, não tenho mais slides, agora o espaço é vosso, vamos a questões, se ainda tivermos um tempo, não sei aqui a Patrícia que pode gerir o tempo. Sim, temos aqui um bocadinho de tempo ainda para as questões. Não sei se quer, temos aqui as questões do Welder e do Jordão, que já foi respondendo à medida que fomos... que foi a apresentação. Não sei se quer fazer algum reforço aqui ao que foi perguntado. A do Welder diz, a nível administrativo, por exemplo, preenchimento de requerimento para um serviço que solicite dados pessoais com nome, data de nascimento, estado civil, entre outros, é necessário sempre solicitar o seu consentimento por escrito. No caso da cópia do cartão de cidadão, mesmo que já se encontre em arquivo de um determinado processo, é necessário sempre solicitar o consentimento por escrito. É o que o Welder pergunta. Muito bem. Vamos por partes. Vamos parar as questões. O primeiro é o requerimento que solicita data de nascimento, estado civil, entre outros. É necessário solicitar o consentimento.
Eu diria que se existir uma relação contratual, imaginemos que é uma empresa de formação profissional. Para uma pessoa que vai fazer formação profissional, tem obrigatoriamente que apresentar um conjunto de dados, em que, por exemplo, entre os dados obrigatórios está o nome, está a data de nascimento, não está o estado civil, e está outros dados de habilitações académicas, etc. Se eu estivesse a fazer formação profissional, eu estaria obrigado a fornecer aqueles dados, porque a empresa de formação profissional é obrigada perante o IKE, no caso da região, ou o Instituto de Qualificação Profissional, até para efeitos de estatística, apresentar essa informação. E isso faz parte, é uma obrigação legal que essas entidades têm. E por esse propósito têm que pedir esses dados às pessoas. Portanto, nesse caso, não precisava do consentimento. Se eu tivesse que pedir o Estado Civil e não fosse obrigatório, das duas, ou não devia pedir, porque efetivamente não estou a aplicar a minimização, se tivesse interesse legítimo em ter o Estado Civil por alguma razão, eu teria que deixar isso bem claro na minha política de privacidade. Se estivermos a falar de clientes, o consentimento poderá ser usado. Se estivermos a falar de funcionários, o consentimento não deve ser usado. Isto porque o RGPD tem uma questão que é as pessoas vulneráveis. Ou seja, desde que tenha um desequilíbrio entre duas entidades, ou seja, uma patronal e um funcionário, que de alguma forma pode influenciar o funcionário em dizer que sim, caso contrário pode ter uma consequência, o consentimento não deve ser utilizado. Portanto, a resposta ao Helder, depois o Helder há de dizer se ficou ou não esclarecido, a resposta será, se eu tiver uma obrigação jurídica ou uma relação contratual, não preciso de consentimento. Se eu tiver que pedir consentimento, tenho que o fazer, desde que não seja funcionário ou uma pessoa considerada vulnerável. Primeira questão. Em relação à segunda, a questão da cópia do cartão de cidadão, mesmo que já se encontre em ativo de um determinado processo. Pronto. Aqui, muitas vezes, e a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu tenho sentido isso muito com quem trabalha, nós temos, e eu não dissocio a transformação digital do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Muitas das vezes, é pedir informação 2, 3, 4, 5, porque as empresas não estão organizadas e porque as organizações efetivamente não têm os processos devidamente transformados digitalmente. Porque se o tivessem, não precisavam de pedir a informação de forma repetida. Portanto, e muitas das recomendações que eu faço enquanto encarregado de proteção de dados é melhor-se os processos, ou melhor-se os procedimentos. Neste caso em particular, eu posso sempre pedir cópia do cartão de cidadão desde que tenha um fundamento. E muitas vezes, no caso das entidades públicas, tem que se reger pelo acesso aos dados administrativos. Por exemplo, eu tenho que garantir a identificação das pessoas. E tenho que garantir que tenho um processo que me permita auditar que eu efetivamente verifiquei com o Vitorino tem aquele cartão de cidadão. E uma das formas de garantir esse propósito é a cópia do cartão de cidadão. Portanto, não é despropositado que seja fundamental. Outra das razões que é assim feita, por exemplo, nesta altura de vida, em que alguns dos organismos e até empresas lançaram serviço online. Perfeito. Depois temos uma questão relativamente ao controle de acessos, se deve aparecer a óbito e o nome. Pronto, exatamente. Eu tinha colocado esta questão. Acontece, por exemplo, nos ginásios. Muitas vezes nós passamos no ginásio com o cartão e aparece o nosso nome, foto e às vezes mais informação. E nós passamos e aquilo ainda está lá no monitor. E a pessoa que vem atrás tem acesso aos dados que eu passei. E muito cuidado com isso. Ou seja, primeiro, é possível ter sistema de controle de acessos para trabalhadores. É uma das áreas em que a lei de execução em Portugal permite o controle de acessos, por exemplo, para o sistema biométrico. Depois temos que ver que informação é que ele está a mostrar. Se tiver a aparecer a foto e o nome apenas ao próprio, à partida não estamos a falar de grande risco. Portanto, isto com certeza que foi feita uma avaliação de impacto, isso é importante, porque aí é que vou referir se o sistema está bem montado, se não está bem montado. Há riscos que outras pessoas possam aceder a essa mesma informação.
E, efetivamente, se não existir risco, não vejo um problema para ela. Embora a foto e o nome completo, se eu sou o titular daqueles dados, eventualmente poderia ter um garantir que aquele cartão, o meu dedo, a partir desse associado para mim, mas que se for um cartão de controle de acesso a uma password, sou eu que estou a dar a entrada e não outra pessoa. Portanto, é um mecanismo de identificação e controle. No caso da foto, é mais discutível, isso depende do resultado da avaliação de impacto. Temos outra questão relativamente ao cartão de cidadão, mas o facto de ser pedido a cópia em alguns serviços públicos, mas creio que já respondeu aqui a mesma questão. A questão das pautas afixadas, também creio que está ok. Tem aqui uma pergunta da Márcia, peço desculpa, Faria, que eu acho que até seria mais conveniente se a Márcia pudesse abrir o microfone e expor a situação, se possível. Não sei se a Márcia... Sim. Márcia, podes falar a sua situação, por favor. Portanto, eu trabalho numa escola e nós fazemos contratos públicos. E, como estava a dizer aí na mensagem, o programa onde nós enviamos os contratos online ficou fechado durante um tempo porque eles disseram que foi divulgado, não quer dizer que seja da nossa escola, eles não disseram quem é que devia divulgar os dados. Acho que foram violados dados dos contratos. Como eu coloquei na mensagem, eles mandaram eliminar os contratos que foram enviados por nós, desde essas datas que apanhei na mensagem, ou seja, desde 2013, para nós eliminarmos os dados e voltar a enviar com os dados eliminados. A minha questão é assim, então se entrou em vigor a lei em 2019, eles solicitaram-nos que eliminássemos desde 2013. É uma obrigação nossa? Muito bem, Márcia. Eu conheço e estou por dentro dessa mesma questão, porque, como disse, sou encarregado de proteção de dados de alguns organismos públicos que têm exatamente esse problema, ou seja, todos os organismos que são obrigados à contratação pública receberam a mesma informação. Agora que ninguém nos ouve, aqui uma questão o portal base esteve disponível durante um período de tempo e continua com falhas. Isso sim é uma violação do RGPD. Ou seja, o princípio da disponibilidade, que é uma das questões importantes da segurança, não foi garantido pelo portal base. E nem tem para falar se tem lá dados pessoais ou não tem dados pessoais. Portanto, essa questão, além das questões de transparência, não é? Se eu tenho o portal dos contratos públicos indisponível, as questões da transparência ficam também afetadas. Agora, vamos nos focar na questão que a Márcia muito bem nos trouxe. Em primeiro lugar, o efeito retroativo faz sentido. Porquê? Porque já existia legislação antes do RGPD. E a legislação existente já obrigava a ocultação, a anonimização dos dados pessoais para esses propósitos. Não é invulgar, e só as pessoas que já foram dirigentes de empresas, se forem ao Google utilizar o seu nome, provavelmente ainda encontram contratos com o seu nome e outra identificação que antes era colocada nos contratos do que o nome. Ou seja, o nome seja suficiente para identificar a entidade, deve ser o único dado pessoal a constar nos contratos. Não devemos pôr PIs, não devemos pôr NIFs, não devemos pôr moradas, dados não. E muitos dos contratos que continuavam a ser colocados no portal base, o que acontecia é que efetivamente continuavam com dados pessoais e de facto uma pessoa por ser gerente de uma empresa ou ser funcionário público não quer ver a sua morada de casa na internet disponível a toda a gente. E esse é um problema que foi colocado e os responsáveis são as entidades que lá colocam, ou seja, eu sou uma escola, ou um município, ou sou uma entidade pública, eu tenho que expurgar, ou seja, tenho que anonimizar esses dados antes de pôr lá o PDF do contrato. E muitas vezes isso não era feito. Portanto, isso é algo que é importante que as pessoas percebam que tem que ser feito, porque é a privacidade dos responsáveis das empresas e dos organismos que está em causa. Mas já agora, em relação aos prazos, os prazos foram suspensos.
estes prazos Ok. especiais. Ok. Obrigado. Nada. Temos aqui, não é bem uma questão, mas poderá falar um pouco sobre web crawlers não fidedignos, entre aspas, utilizados, por exemplo, por diversos organismos, essencialmente privados, localizados na Rússia, na China, entre outros. E também o serviço webarchive.org, que mantém informação com aproximadamente 20 anos, inclusive cheios de imagem. Muito bem. Reparem, quando nós, e isso tem a ver com os rastreadores de informação que efetivamente no dia a dia usam os nossos dados e aquilo que nós introduzimos nos portais para irem construindo perfis e irem construindo informação. Reparem, não é à toa que quando nós navegamos na internet e se pesquisamos um relógio, um veículo, um eletrodoméstico, aquele modelo exato continua a ser nos outros sites que nós estamos a visualizar. Isso acontece porquê? Acontece por causa dos cookies, acontece por causa dos web crawlers, acontece porque há informação que está a ser retirada das páginas que nós estamos a navegar e está a ser usada e está a ser acumulada para outros propósitos, para perceber os comportamentos que efetivamente as pessoas têm nos sites. E essa informação depois é usada para efeitos de marketing. Eu não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, sempre que vocês acedem a um site web, agora falando um bocadinho dos cookies, sempre que vocês acedem a um site com cookies, ele vai-vos pedir aceita os cookies. Portanto, normalmente é um botão grande, aceita os cookies. E o que é que vocês fazem? Vocês dizem que aceitam para sair dali da frente que vocês querem ver a informação. E, efetivamente, o que estão a dizer é que aceitam todos os cookies que lá estão nesse site. E estamos a falar de milhares de empresas de advertising, ou seja, de publicidade e de treinamento de informação e de agregação de dados, que depois vai usar os vossos dados para efeitos, no mínimo, de marketing, no pior dos cenários, para tratamento para estes propósitos. E é simples, ou seja, em qualquer site que nós naveguemos, podemos primeiro limpar os cookies e depois aceitar apenas os cookies essenciais. Portanto, isso garante também que estamos a ter uma navegação mais protegida. Isso faz parte das sessões de consciencialização que fazemos na empresa, com quem trabalhamos. Fazemos muito isso e mostramos como é que se fazem esse tipo de operações para minimizar o impacto de termos os nossos dados por aí, alguns nos servidores. Existem vários sites também que permitem perceber o nosso rastro em termos de internet. Por exemplo, o Have I Been Spammed, que é um site que permite saber se o nosso e-mail pessoal, por acaso está em alguma lista de e-mails conhecidos ou de sites que tiveram uma vulnerabilidade de segurança. E muitas vezes, isto é só para dar um exemplo, as pessoas subscrevem uma revista online ou um site online e metem o seu Hotmail ou o seu Gmail e na password metem a mesma password que tem no Gmail e no Hotmail, nesse mesmo endereço. Ou seja, o que eu estou a dizer aos atacantes, se um dia acederem aos dados desse site, é que têm... Ok, mais questões? Mais questões. Eu tenho aqui um senhor que pede a questão da divulgação de dados pela Câmara Municipal de Lisboa. É assim, esta é uma questão relevante e faço parte da Associação de Encarregados de Proteção de Dados. Nós, estamos participados em encarregados de proteção de dados do país, estamos todos muitas vezes em conversa e alguns deles, eu não estive envolvido diretamente nesta questão, não conheço o funcionário, mas há pessoas que trabalharam com ele. E efetivamente aqui o problema não é dele. Ou seja, o problema foi ele ter aceito funções ou acumulado funções em que não tinha as condições para exercer as funções de encarregado de proteção de dados. Ou seja, muitas vezes nas organizações, isto acontece muito na administração pública, são nomeadas pessoas que depois têm outras chefias e têm uma hierarquia a quem reportam. E o que acontece é que a proteção de dados, muitas vezes, se não for nós encarregados de proteção de dados, a nos informar e a estar por dentro daquilo que está a passar, ninguém fala connosco. Ou seja, ninguém nos dá cavaco, entre aspas, daquilo que está a acontecer. E tudo o dia-a-dia é mais urgente do que as funções, se eu tiver a acumular com o encarregado de proteção de dados, o dia-a-dia absorve completamente o tempo e não há possibilidade para isso.
na Câmara de Lisboa aconteceu um pouco isso. Agora, aspecto número 1. O encarregado de proteção de dados não pode ser responsabilizado pela violação. Pode ser responsabilizado pela sua inação ou pelas suas recomendações erradas ou contraditórias àquilo que é o RGP. Agora, não é responsável pela vulnerabilidade, isso é os responsáveis da entidade, ou seja, são os gerentes, são os administradores, são as pessoas que têm essa responsabilidade. Portanto, aqui, efetivamente, essa é uma questão. Era preciso arranjar, se calhar, um bode expiatório e usou-se a figura do encarregado de proteção de dados. E, efetivamente, o que deveria ter acontecido era a informação interna do encarregado de proteção de dados devia ter chegado mais cedo aos decisores, e isso é muito importante para aquelas pessoas que estão aqui que sejam encarregados de proteção de dados como eu. Todas as informações que nós prestamos, parceiros, outras informações, façam sempre por escrito. Ou seja, é muito importante, se nós estamos defendidos enquanto encarregados de proteção de dados, as nossas orientações. Nós podemos não ter sempre a emissão dos melhores parceiros, ou os parceiros mais completos, mas face aos factos que nos são apresentados, nós apresentamos o nosso parceiro. E é muito importante que isso seja documentado, para efetivamente não depois não acontecer parte daquilo que aconteceu no caso da Câmara Municipal de Lisboa. Outra questão, os pais de uma criança podem autorizar, por exemplo, a escola a publicar na internet dados pessoais da mesma, nomeadamente fotografias de atividades que foram realizadas? Sim, pode. Outra questão é a situação referida de empresas subcontratadas sobre quem recai o dever da avaliação de risco, ao contratante ou à entidade responsável pelo tratamento, que poderá ser o subcontratado para o exercício das suas funções. Oi, excelente questão. É assim, a responsabilidade principal é sempre do responsável pelo tratamento. Ou seja, imaginemos que eu subcontrato uma empresa de contabilidade para fazer o processamento de salários da minha empresa. A responsabilidade por definir quais é que são as medidas técnicas e organizativas é da minha empresa, ou seja, é do responsável pelo tratamento dos dados. O subcontratante tem que, portanto, essa empresa subcontratada tem que cumprir as minhas orientações. Agora, ambas as empresas, artigo 29, 28º, 29 e 30º, ambas as empresas têm um conjunto de responsabilidades, nomeadamente os subcontratantes, ou seja, as empresas subcontratadas. O que é que eles têm que garantir? Têm que garantir que os dados que eles recebem, vou dar um exemplo claro, e que é comum e que eu já tive que ir também para vocês, empresas de medicina no trabalho, ou seja, as empresas de medicina no trabalho fazem exames médicos aos trabalhadores do responsável pelo tratamento e têm que tomar medidas de segurança internas, nomeadamente a comunicação eletrónica. É obrigatório, pela lei de execução, que a comunicação de informação de saúde ou abrigo de medicina no trabalho seja eletrónica e com as medidas de encriptação associadas. Portanto, a própria empresa que faz medicina no trabalho já sabe que isso é lei, ou seja, já sabe que tem que cumprir com essa componente, independentemente de depois o responsável pelo tratamento lhe exigir essa mesma medida. Aqui só mais um aspecto, Eduardo, que é a questão da auditoria. Ou seja, eu, enquanto empresa responsável pelo tratamento, posso e tenho esse direito de poder fazer auditorias de conformidade nas empresas subcontratadas, para verificar se eles estão a cumprir com aquilo que são as orientações. Não sei se esclareci. Penso que sim, não sei se é mais... Está esclarecido. Penso que não temos mais questões, já ultrapassamos aqui o nosso tempo estipulado, mas também não queremos que ninguém fique defraudado, e se as questões foram colocadas, obviamente que as pessoas merecem resposta. Da nossa parte, resta agradecer a vossa presença e também a todas as questões que foram colocadas. Agradecer ao Vitorino, mais uma vez, pela sua presença e pela partilha de tanto know-how sobre esta questão do RGPD e pelas questões tão esclarecedoras. Resta-nos despedir, até breve, e contamos convosco para as próximas conversas. Obrigada.
Ok, obrigado a todos. Tenham o meu contacto, estejam à vontade para poderem usar e se qualquer questão queiram colocar a posteriori, estejam mesmo à vontade. Foi um prazer estar convosco hoje. Muito obrigado, Europeia Madeira. Obrigada. Obrigada, boa noite.